Bom, pessoal, aqui eu vou mostrar um comentário aqui que no meu vídeo para mostrar o que tem aqui no canal, veio chegou um comentário aqui pedindo um assunto, ó. Boa, mano. Like já tá constando. Fala de criptomoedas aí e esse mercado. Foi meu amigo Eric Luiz que comentou. Então vou fazer um vídeo com o pedido dele. Então, se quiserem comentar mais aí, eu posso acabar fazendo um vídeo para vocês. Eu vou falar desse mercado de criptomoedas, só que antes eu vou fazer uma pequena introdução sobre investimento. Ah, então, primeiro eu vou mostrar aqui, como eu tinha comentado, da minha formação na escola de negócios. Eu vou aproveitar e pegar os slides aqui do meu professor, que é o Pedro Piccoli. Ele fez doutorado lá no Canadá. O cara é fantástico, mas espero que ele deixe eu usar aqui. Não vou mostrar nada, só um pouquinho dos slides aqui. O que eu queria mostrar é essa parte aqui sobre investimento, porque tem muitas pessoas que falam sobre poupança, que vale a pena. É claro que você não deve investir em poupança, tanto é que muitos youtubers já falam sobre isso e falam, não, investe em tesouro direto e tudo mais. Por que eu estou mostrando isso? Para falar um pouco de risco e retorno da ação e de outros mercados também, que é o que está mostrando aqui no slide. Então, tem risco a aplicar no CDI? Não tem risco nenhum. E por que eu digo isso? Porque até no Brasil tem um fundo de garantia lá acho que é do investidor, que é até de 250 mil para renda fixa. Então, até 250 mil, se você investir em renda fixa, a chance de você perder é nula, né? Porque o governo vai te pagar de qualquer forma. E mesmo assim, vamos supor que o cara quer investir em ação. Ah, Tendo uma boa ação, por exemplo, do CDI aqui, qual que é a chance de um banco quebrar um grande player aí de mercado do Brasil? Eles têm lucros recordes aí todo ano, então a chance é nula também, né? Mas o que eu quero mostrar nesse gráfico aqui, ele vai estar comparando dois ativos. Ele mostra também essa tabelinha, né? Então aqui a gente tem um CDI e aqui a gente tem um Ibovespa que está variando bastante. E qual que é essa relação de risco e retorno? O risco ele vai ser calculado. É claro que eu não vou falar nada de estatística, que essas coisas chatas que vocês não querem ver. Mas o risco ele vai ser calculado em cima desse desvio padrão. Então aqui basicamente o CDI ele não varia muito, ele está pagando isso, então ele tem um baixo risco. E o Ibovespa ele tem um risco maior porque ele está flutuando mais. Então, o que se espera de um ativo quando você investe? Se você vai correr mais risco, é óbvio que você espera um maior retorno, né? Então, se vamos supor, não, eu vou colocar no ativo A ou no ativo B, e o outro tem pouco risco e tem isso de remuneração. Então, o que você espera com o seu ativo de mais risco é que pelo menos ele dê o mesmo retorno que um ativo que não tem risco algum, que é um custo de capital que você tem. Então, embora esse gráfico aqui esteja até 2017, a poupança aqui, por exemplo, hoje ela deve estar em 5%, até por causa da queda da taxa de juros básica do governo, que tem diminuído para, inclusive, fomentar essa questão de mercado imobiliário, né? Mas então, vamos supor aqui que em 2017 o custo do seu dinheiro, ele pelo menos, para você deixar parado na poupança, ele estava rendendo 10%. Né? Você investiu lá, sei lá, R$ 1.000, no final do ano você vai ganhar 1.100. Então isso é o mínimo, custo de capital mínimo. Você tem que ver, buscar investimentos então que sofrendo algum risco vai te remunerar acima desses ativos que não dão nenhum risco. Então aqui, por exemplo, o retorno anual médio aqui do Ibovespa estava em 18%, né, para o mercado de ações. Isso aqui não é um conselho financeiro, mas o que eu quero dizer daí em relação a isso não é que você deve investir no Ibovespa. É claro que você teria que diversificar e colocar isso em ações, em carteiras e tudo mais, né? Tem outro slide aqui que muita gente
Por que muita gente fala sobre diversificar o ativo? Isso aí tem a ver com aversão ao risco, né? Por exemplo, se você for só em um ativo, então você pode sofrer o risco de, tendo um mau desempenho, tudo aquilo que você alocou vai estar indo por água abaixo também, né? Então, diversificação tem a ver com isso. Inclusive, isso é uma teoria de 1954 ou 64, se eu não me engano, que é sobre teoria de carteiras e portfólios, que tem a ver que quanto maior a diversificação do portfólio, que é o que eu estou mostrando no slide aqui, menor você está sujeito a esse risco diversificável. Mas isso é uma coisa que, como eu comentei, de estatística, tudo mais, que usa desvio padrão, isso aí pode ser um outro momento. Eu vou falar um pouco já de criptomercado, só para terminar isso aqui, que é uma coisa interessante de comentar aqui desse slide, que é sobre o risco não diversificável. Vai chegar um momento que você não consegue mais diluir o risco porque você está sujeito a um risco que é sistêmico. Por exemplo, a quebra de 29, ocorreu um risco sistêmico e tudo explodiu lá. Então, tem certo tipo de risco que você não vai poder se resguardar, né? Bom, mas se você estiver disposto a correr riscos, acho que eu comentei tudo que eu queria aqui para você. Vamos começar a falar de Bitcoin. Se você quiser correr riscos aqui, por exemplo, se ali estava retorno, se ali estava 20% ao ano, então vamos ver quanto rendeu aqui no ano passado o Bitcoin. A Bitcoin, pô, em 2020, mais de 400%. Então, o pessoal não sabe o que é o Bitcoin, putz, tem muito risco, olha só o tanto que ele está pagando, 400% ao ano, você vai ter que ficar aí vários anos aí no Ibovespa, aí, se você investisse, para igualar os rendimentos, né? Aqui tem um site legal que eu gosto de entrar, que é o Market Cap também, que tem muita coisa interessante aqui sobre criptomercado, né? Uma das coisas que tem que entender sobre o Bitcoin e sobre blockchain, que muita gente não entende também, tem a ver com o que é essa blockchain? É essa lista pública, né? E essa lista pública vai ser o quê? Vai ser como se fosse como o próprio nome diz, todos os computadores vão ter acesso a ela, então você consegue, ao invés de depender de um banco para fazer uma transferência, você pode transferir diretamente para um outro usuário desse sistema, que está dentro dessa blockchain, né? E quem que vai certificar disso, ao invés de ser um terceiro centralizado, vai ser um terceiro nessa lista pública que é de forma descentralizada. Então, é uma série de mineradores lá que vão estar validando essas transações e tendo um comportamento ali de rede, né? Então, não necessariamente vai ter que ter um órgão central ali, ou um banco e tudo mais, e isso abre muito espaço para muita liberdade. Tira o poder da moeda de estados, né, de bancos, e começa a descentralizar ele para toda essa rede. Por isso que Bitcoin está fazendo tanto sucesso. Isso é um dos motivos que a gente pode ver que agrega valor à moeda, né? Porque no caso das ações, como é que faz para quanto que vai valer essa ação aqui no futuro? Na análise fundamentalista, não técnica, né? Técnica Fibonacci é um negócio de gráfico lá. Análise fundamentalista, o que ela vai fazer? Vai fazer uma tendência de fluxo de caixa de projetos. A Ambev lá, por exemplo, vai ver quanto que vai ter de projeto, quanto que vai valer os projetos dela, essa tendência no futuro, fluxo de caixa no futuro, e vai descontar para valor presente. Então, daí você vai pegar e ter uma precificação, né? Só que no caso de Bitcoin, como que faz? Na verdade, não tem muito... Não existe algum ativo que a gente pode comparar para ver quanto que vale, né? É uma coisa relativamente nova, né?
Então, uma das coisas que está trazendo valor para ela é essa questão de independência. Outra coisa também, que eu até separei uma foto aqui, tem a ver com isso aqui. Ó. Se a gente pegar e analisar e trazer as estatísticas aqui e ver o quanto de moeda está em circulação, ela meio que foi feita já para ser escassa. Então, quanto mais se fala em Bitcoin, vamos supor que um pouco do mercado financeiro, mobiliário, cai ali para o Bitcoin e para as criptomoedas. O mercado já ia bombar, né? Então, basicamente, por que vale tanto o Bitcoin? Principalmente por essa escassez meio que programada. E eu aposto que vai valer mais no futuro. Né? Daqui 5 anos vocês podem vir aí comentar no vídeo, opa, aconteceu tal coisa. Bom, fica aí a aposta, né? Mas aqui, voltando nessa situação, o que eu quero mostrar aí? O fornecimento circulante dela e o fornecimento máximo. Então, aqui a gente pode ver que o Bitcoin ele tem um limite. E essa é a foto que eu queria mostrar, que tem um limite de moeda. Então, não é como se pudesse imprimir mais moeda, imprimir. Então, ao invés de gerar uma inflação, acaba gerando uma deflação, né? Porque a demanda está cada vez aumentando, a gente consegue ver, cada vez mais está se falando em Bitcoin, empresas comprando, tudo mais, só que o número de moedas, eles são limitados. Então, isso já faz com que no futuro ela venha a valer mais, pela escassez dela. Então, uma forma de avaliar aqui os ativos é no fornecimento de moeda. Né? Então, aqui, por exemplo, o Bitcoin que vale mais, 60 mil, quase 60 mil dólares. Será que se eu comprar uma outra aqui vai valer 60 mil dólares? Será que é bom para investir? Uma análise que você pode fazer é o fornecimento de moeda dela. Aqui, por exemplo, a Shiba, que é concorrente da Doge lá do Elon Musk, né? Então, ela está valendo centésimos de milésimos de centavos de dólares aqui. Será que ela vai valer 60 mil dólares? Vamos olhar aqui. A gente consegue essas informações. Em vez de... olha quantos Shibas tem em circulação, né? Então, ao invés de 21 milhões, ela tem milhão, trilhões. Cara, ela tem 500 mil trilhões. Então, dá pra ver que ela não é escassa, né? Então, exatamente isso é um dos motivos que faz ela valer tão pouco e um dos motivos que faz o Bitcoin valer tanto, porque ele está ficando escasso, ele é limitado. Claro, tem frações de Bitcoin, né, que são os satoshis e tudo mais, mas o que eu queria mostrar é exatamente esses conceitos iniciais, falar um pouco sobre a parte de finanças, e por que vale tanto, por que no futuro pode valer mais, que essa questão de escassez, porque ela tem um valor, né? Ela promove esse valor descentralizado. Ela tem essa questão também de ser uma moeda que é programada para ser escassa, então no futuro provavelmente ela vai valer mais também, porque só se fala em Bitcoin. E tem aqui o first player, né? Como eu estava comentando do Bitcoin, só que tem os second players também, os late players do mercado. Então, outra que eu comentei bastante que eu gosto muito é, por exemplo, a Chainlink. O que ela faz? O blockchain dela. O que ela faz para promover valor que no futuro ela vai pegar e aumentar de valor aqui? Vai chegar a 100 dólares, 150 dólares, 200. A Chainlink, no caso dela, que é uma das moedas que eu acompanho bastante, ela pega essas informações, por exemplo, de finanças ou de pagamentos, outras informações também, e elas conseguem inserir dentro da blockchain. Então, é uma coisa que vai capturar as informações de fora da blockchain e vai estar inserindo dentro da blockchain, que é o conceito descentralizado lá de listagem pública. Inúmeras vantagens para ela também. Tem bastante projeto e tudo mais, isso é uma das coisas que você pode ver, que no futuro adicionam valor. Tem outras moedas aqui que são interessantes também de estar comentando. O Ethereum, por exemplo.
ele é bastante descentralizado, ele permite criação de muita coisa em cima do blockchain dele. Tanto é que o mercado de NFTs aí bombou também pelas possibilidades que o Ethereum tem de estar agregando essas novas informações, né? Como é o caso também, mas de uma forma diferente, da Chainlink. Enfim, não vou estender muito nesse vídeo aqui, eu falei as coisas de uma forma grosseira aí, uns conceitos iniciais para estar entendendo como é que funciona, trouxe um pouco também de relação de risco e retornos, sem falar muito de estatística também, que isso pode ser um assunto de outro vídeo. Espero aí que vocês invistam em cripto, porque, como eu disse, daqui a 5 anos vocês podem vir dizer como é que tá. A minha aposta, isso não é um conselho financeiro, mas a minha aposta é que vai valorizar. Então, se você curtiu aí, lembre-se de comentar, dar like e tudo mais, e pode sugerir aí informações, se ficar alguma dúvida aí, ou não, quero estudar sobre aquele assunto, não, fala dessa estatística aí então, eu posso fazer um vídeo para vocês aí se tiver demanda, valeu? Obrigado, pessoal.